Deus está presente, viva Jesus, graças a Deus. Olá, queridos irmãos e irmãs, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos também todos aqueles que estão ligados aqui a esse grupo nesse momento, através dos meios das mídias sociais, seja do Instagram, seja do Facebook, pelo YouTube. Muito obrigado pela presença, pelas boas vibrações, pelos bons pensamentos de todos. Mais uma vez, em nome e na presença de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, estamos aqui unidos em pensamento, em coração, em sentimentos de paz, de amor, de luz, unidos a fim de que possamos doar um pouquinho daquilo que temos de melhor. E por que não dizer que também receber da espiritualidade bendita e dos céus de Deus, de Jesus, as dádivas benditas que somente eles podem nos conceder. Para que tenhamos, assim, alguns breves minutos tranquilos, serenos e de um excelente aproveitamento de energias, vamos fechando um pouquinho os nossos olhos, serenando os nossos corações e de pensamento elevado e unido a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, agradecemos a oportunidade bendita com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, de um modo maior com que perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentações, mas livra-nos, Pai amado, de todo mal. Que o maior deles, Senhor, é nós andarmos afastados de Ti e dos Teus ensinamentos. Porque Teu é o reino, poder e glória. Agora, Senhor, e para todo sempre, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem, caríssimos. Hoje vamos aproveitar esses minutinhos para falar um pouquinho sobre a eficácia da prece. Um pouquinho, e algumas breves palavras para que a gente possa refletir um pouquinho sobre a força que tem uma prece. Se a gente quiser aprofundar um pouquinho mais, Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo com o tema Pedi e obtereis, e a gente vai encontrar lá no subtítulo Eficácia da prece. Nesse momento a gente vai encontrar lá um texto evangélico que vai dizendo que tudo aquilo que a gente pedir em oração, a gente vai receber. Forte, né? Tudo aquilo que pedirdes em oração, confia, porque irá receber. E aí a gente, começa a pensar qual é o grau de atendimento de Deus e de Jesus para com esses nossos pedidos. O que ele leva em consideração? Por que a gente ora, pede tanto e nada aparentemente acontece? Primeiro a gente tem que pensar assim: se nem todas as provas, nem todas as expiações que fazem parte da nossa vida, da nossa identidade, refletem algo que a gente tenha feito nessa existência, é natural também que muitas das coisas que a gente pede, solicita, implora, em prece, não nos seja concedida nesta ocasião, nesta reencarnação, e sim em outra fase, em outro momento da nossa enorme caminhada. A gente vai entendendo lá, quando a gente se aprofunda um pouquinho nesse capítulo, nesse trecho, que a gente vai vendo que Deus vai concedendo para a gente, primeiro, de acordo com o nosso merecimento, e segundo, de acordo com a nossa necessidade. E que a gente, por não conhecer exatamente aquilo que é melhor para cada um de nós, muitas vezes questiona, briga, blasfema, quer abandonar, se afastar, dizer que nunca foi ouvido. Mas na mesma situação que os nossos pais, ou a gente na condição de pais para com os nossos filhos, quantas das coisas pedimos ou recebemos um pedido e a gente entende, percebe e fala assim: poxa, não é o momento, não é possível, não é assim. E a gente vai levar em consideração isso
Não só para as coisas materiais, claro, mas principalmente para aquelas questões relacionadas à nossa moral, ao nosso costume, às nossas atitudes, às nossas palavras, à nossa forma de ser, de pensar, de agir. Em prece, muitas vezes, a gente esquece de solicitar um auxílio nesse sentido. Talvez, se a gente voltasse o nosso pensamento exatamente para isso, todas as outras coisas nos seriam concedidas de forma natural. Não é assim que a gente já ouviu também? Primeiro, busca, procura, se aproxima das coisas divinas, das coisas do céu, das bênçãos de Deus, e todo o restante lhe será concedido. De novo, dentro dessa questão pedir e obtereis, de tudo aquilo que a gente vai pedir nos é concedido, a gente tem que entender que as coisas não se transformam do dia para a noite, né? As coisas pura e simplesmente não são assim: eu quero determinada situação, eu peço, sento e aguardo. Não é, né? Já pensou o homem do campo, se chegasse, sentasse um belo dia, olhasse para o céu e falasse: Senhor, eu quero nesse semestre uma das melhores e maiores colheitas que eu já pude ter. Concede, por favor. Estou pedindo em oração para o Senhor. E sento lá, o camponês senta e fica observando o terreno, esperando com que por si só a semente busque a cova, que por si só ela receba tudo aquilo que ela pode receber para poder crescer, e que pura e simplesmente, ao final de tudo isso, a colheita seja feita de forma abundante, farta, mas que seja feita sem o nosso esforço, e tudo isso fique ali ao nosso redor. É difícil a gente imaginar que as coisas são assim, porque existe dentro desse fator pedir e obtereis alguma coisa que é essencial. É a nossa ação em cima disso. Então, o pedir e obtereis vai de encontro, em paralelo, junto, se une àquele que diz que a gente precisa buscar, e aí as portas vão se abrir para nós. Lógico, o camponês que pede isso, que entra numa vibração profunda, que pede forças para que ele tenha saúde física, mental, para que ele possa arar o campo, para que ele possa depositar ali as sementes, que ele tenha condição de ter ali a água para jogar, para regar tudo aquilo, e que ele tenha uma condição favorável da natureza, da temperatura, né, que não tenha tantas intempéries da natureza, chuvas, né, e aquelas coisas que podem vir a destruir o campo, a sua possível e provável colheita boa, vamos assim dizer. A gente precisa fazer a nossa parte. E quanto das coisas que não nos são solicitadas, né, por outros, pelos nossos filhos, que a gente não tem condição de atender, né? E aí a gente poderia partir de novo, esquecendo as coisas materiais, muitas vezes de uma questão de saúde, né? Quem de nós não tem na família, né, alguém necessitado de saúde, né? E que a gente percebe a condição. A gente pede para que esse ser tão amado, né, também possa ter a sua saúde restabelecida, e nem sempre ela vem na condição da forma como a gente gostaria. Porque Deus também vai nos colocando as coisas, vai atendendo às nossas preces de novo, pelo nosso merecimento, pela nossa condição e pelo fator de que a gente vai desenvolver as ações necessárias para conquistar isso que a gente tanto pede. Por isso que a gente disse no começo, né? Nem tudo que a gente estiver buscando a gente vai encontrar nessa oportunidade. Nem todos os nossos males, nem todas as nossas aflições serão resolvidas pura e simplesmente nessa nossa existência. Tem coisas que a gente sabe, que a gente não tem nem como reparar, não é assim? Afinal de contas, aquele que teve aí a presença de um amigo, ou teoricamente, né, um suposto inimigo na nossa jornada, que se desvencilhou, se desvinculou da sua vida, porque um ou outro desencarnou, não vai ter nessa vida a oportunidade de poder reparar e resgatar. Quantas reencarnações, quantos momentos vão ser necessários para que possam se unir novamente, muitas vezes em família, para que possam então, através do amor e da compreensão, do perdão, reestabelecer a paz, a harmonia necessária. Então, de novo, pedir e obtereis sempre, mas não no tempo que a gente gostaria, não na forma como a gente quer.
A gente tem aí uma coisa bastante interessante da força disso no filme A Corrente do Bem. Quem não teve oportunidade de vir, vai lá, vai ver lá um professor, né, que pega um grupo lá de alunos, né, e propõe ali uma ação de fazer alguma coisa para que pudesse melhorar a condição do mundo, a condição do planeta, e que principalmente, mais do que imaginar, que pudessem colocar esse plano em ação. E aí vai vendo durante o filme, né, durante o desenrolar das coisas, né, o benefício que essa ação vai fazendo. A gente pode dizer assim que a prece nos auxilia, porque quando a gente entra em prece, principalmente a gente entra em contato direto com Deus, com Jesus, com a espiritualidade bendita, com benfeitores de luz. O campo, ele favorece a isso. Um filme que eu acho bastante interessante que relata isso, quem assistiu Avatar, parece um filme de ficção científica. Tem uma pessoa lá que desencarna, todos estão em volta de uma árvore que é a fonte da vida e começam a reverenciar aquilo, e de cada um deles saem fachos luminosos e cordão de luzes que vão se unindo àquela árvore, e todas aquelas vibrações, todas aquelas ações vão dando vida novamente àquele ser. E a vida que a gente não pode se esquecer não é a vida material. A gente precisa se lembrar de ofertar e de pedir pela vida espiritual. Quando a gente fala assim, ou ouve, né, deixe os mortos enterrar seus mortos, ou quando a gente pensa mais ou menos assim, quantas pessoas estão encarnadas, mas não estão vivas, desanimaram, estão desenganadas, não têm desejo, não sentem um motivo real de viver, estão sempre tristes, né, reclamando, blasfemando. É esse renascer que a prece tem a possibilidade de nos dar força de realizar, né? Vibrar para que a pessoa, que o ser, com que a gente mesmo possa encontrar de novo a razão e o motivo de viver. A força de uma prece a gente tem como exemplo hoje, principalmente nas redes, nas mídias sociais. Que negócio fantástico, né? Quantas histórias a gente vê de pessoas, né, que numa fração de segundos, centenas, milhares, milhões de pessoas fazem um contato e passam a ajudar. Pessoas que conseguiram valores que pudessem ser suficientes para fazer cirurgias, grandes montes, né? Grandes valores. Pessoas que conseguiram de alguma forma ter um espaço para morar. Pessoas que conseguiram um trabalho, né? Um clique, um pedido sincero numa rede social, numa mídia social, a gente tem exemplos inúmeros do que é capaz de fazer, porque milhões de pessoas voltadas, unidas no bem. A gente tem, né, precisamos dizer, uma fake news que se espalha de uma forma tão grande, a gente começa a falar de coisas que não são verdadeiras, mas a gente precisa pensar principalmente, de novo, naquilo que é positivo, não é assim? Então, às vezes a gente chega aqui e fala assim, olha, entra lá no Facebook da casa, entra no YouTube, sinaliza lá pra gente, vai ajudar a gente a ter um canal um pouco melhor, ter um acesso maior às pessoas. Então, por que não, né, direcionar esse link para os nossos companheiros das redes sociais, mesmo que seja de uma outra casa espírita, mesmo que seja, enfim, para qualquer lugar do planeta? Se todas as pessoas receberem essa mensagem, como no filme, né, A Corrente do Bem, como isso que a gente pede, como o que a gente vê acontecer da força das redes sociais, já pensou se numa fração de segundos a gente disparasse para aqueles que a gente conhece, fala assim, olha, vamos favorecer a mensagem evangélica a chegar a inúmeros corações? É só a gente compartilhar isso aqui, pedir para a pessoa sinalizar ali, né? Seguir esse canal lá no YouTube, como a gente vem pedindo há algum tempo. Já pensou quantas pessoas, numa fração de segundos, poderiam estar ligadas, fazendo com que a mensagem do Cristo chegasse cada vez mais forte, cada vez mais ampla, atingindo cada vez mais corações? Pudesse cada vez mais atingir lares aparentemente desfeitos. Pudesse, de alguma forma, atingir os corações daqueles que esqueceram de que o melhor caminho ainda é amar, perdoar e ter principalmente a presença de Deus e de Jesus nas nossas vidas, pois sem eles nada somos, podemos ou realizamos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E envolvidos nessa atmosfera bendita, por que não um pouquinho de doação nesse momento, em forma de vibrações? Vibrações que são muito mais do que pedidos. São forças realizadoras que vamos gerando dentro do nosso coração, do nosso íntimo, lá do centro da nossa alma, do nosso espírito, que vão sendo recheadas assim, essa luz, essas energias positivas, de tudo aquilo que é bom e que é belo.
e que será utilizado pela espiritualidade bendita nos locais e junto daqueles que mais necessitam. Essa luz nasce no centro do nosso peito, cresce, envolve o nosso corpo e espírito, se expande, se junta aqui entre nós, e crescendo ainda mais atravessa as paredes e vai se juntando com a de todos aqueles irmãos que, como nós, nesse momento, se encontram em prece, em vibração, em oração. E numa única luz ela vai ao céu, envolve todo o nosso planeta Terra, que vamos vendo nesse momento, vibrando para que ele esteja totalmente iluminado, amparado, sustentado pelas mãos do nosso Divino Mestre Jesus. E é assim que vamos vibrando pelos doentes do corpo e da alma, por todos os hospitais, clínicas, enfermarias, pronto-socorro, por cada leito de dor, por todos aqueles que trabalham na área da saúde, pelas correntes médicas do plano espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, Virgem Maria, para que em conjunto com o plano físico possam estar curando o corpo físico e espírito. Vibramos por todos os idosos, pela velhice desamparada, por asilos, abrigos, casas de repouso. Vibramos pelas crianças e jovens, pelos de rua abandonados, por escolas, creches, orfanatos, por todos aqueles que têm na sua missão cuidado, amparo e orientação dessas crianças e jovens, sendo eles seus pais ou responsáveis, professores, educadores, evangelizadores, orientadores de toda a ordem. Vibramos por aqueles irmãos que ainda se encontram afastados dos ensinamentos do nosso Divino Mestre Jesus, presos ainda ao mundo dos vícios, das drogas, dos crimes. Vibramos pelos nossos supostos inimigos, que são irmãos nossos de caminhada, por aqueles que prejudicamos e pelos que nos prejudicaram. De ambas as formas, que a luz do perdão possa se fazer presente no coração de todos nós e que este perdão nos liberte de tudo aquilo que impede o nosso crescimento moral e espiritual. Vibramos por todas as nossas atividades do dia a dia, por todos aqueles que temos contato, pelo nosso bairro, rua, vizinhos, por essa casa que nos acolhe com tanto amor e carinho, pelos nossos familiares, pelos nossos guias protetores e, nesse momento, por cada um de nós. E que todos aqueles que se aproximarem de nós possam sentir essa energia positiva bendita em forma de luz que nada mais é do que a presença do nosso Divino Mestre Jesus nos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Sigamos em paz para a frente, para o alto, e que o Senhor nos acompanhe, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, obrigado e até uma próxima.